pessoal, bom dia, excepcional dia a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso encontro virtual, né? Nessa manhã maravilhosa de sexta-feira. Obrigado pela participação de todos, tá? Fiquem à vontade. Sim, nós estamos usando uma ferramenta diferente das que nós começamos, né, o nosso processo formativo, de maneira a que todos consigam aí participar de maneira mais expressiva, né, colocar as suas opiniões, tendo uma participação bacana, ok? Vou passar aqui para os meus colegas, professora Priscila e Senira, fiquem à vontade. Pessoal, bom dia. Deixa eu mudar meu áudio. Pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Sim? Uhum. Bom, Pode falar. tá ouvindo? Não, então, quero dar um bom dia a todos, né? Que todos sejam bem-vindos a mais um encontro que nós teremos agora. E eu quero colocar que nós iremos conduzir da seguinte maneira. Aqueles que tiverem interesse em comentar, em colocar seus comentários, coloca no chat, né? Se inscreve no chat, faz uma acenação ou fala que quer comentar, que aí eu vou falando para abrir o microfone no decorrer das falas dos colegas, certo? Para a gente ter assim uma certa sequência, né? Porque como é uma ferramenta diferente que a gente vai estar usando, então para a gente conseguir que todos tenham a sua vez e a sua voz, né? E fica aí o meu bom dia, que nós tenhamos um ótimo encontro hoje. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Nesse dia de finalização, né? Uma sexta-feira e finalização da semana. Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos. E hoje a gente vai conhecer, então, algumas pessoas através dessa ferramenta que a gente está utilizando. E quando vocês forem falar, falem o município que vocês estão, a escola de que vocês fazem parte, tá? Ou só o município que não tiver contrato ainda, fica à vontade. Mas é bom a gente saber de onde vocês falam, do lugar que vocês falam, tá? Bom dia. Ok, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? O Faneca, o nosso diretor, está aí conosco. Faneca, poderia dar as boas-vindas para nós também? Priscila, vai acompanhando ali, que eu vou dar um suporte para você. Isso. Ok? Obrigado, Faneca, aí pela participação. Pessoal, então nós vamos iniciar a nossa apresentação, a nossa reunião, de certa forma, de maneira a colocar alguns pontos, né, que nós elencamos no texto, e aí conforme vocês verem a necessidade de comentar alguma coisa, fiquem bem à vontade, tá? Nós queremos ter a participação de vocês, que vocês falem de fato, fiquem à vontade de fato aqui, como se nós estivéssemos
de maneira presencial para nós conversarmos, ok? Então a Priscila vai estar projetando aí a tela. Vocês estão vendo? Eu ainda não estou vendo. Ok. Ok, todos conseguem visualizar a tela, pessoal? Conseguindo ver a tela? Conseguindo ver, pode passar. Pode passar. Ok? Então, os modelos pedagógicos inovadores, né, nós tínhamos esse texto também lá como referência para nós discutirmos um pouquinho e refletirmos um pouquinho sobre essa situação. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar quando a gente pensa no processo ou no modelo pedagógico inovador, nós temos que pensar nessas características, né, desse modelo, ok? Então, algumas características que ressaltam no texto de maneira bastante significativa é o ambiente acolhedor, o currículo integrados e interligados, a aprendizagem, serviço, o papel do professor, as tecnologias digitais, a formação por imersão, a avaliação, né, de aprendizagem e, por fim, a certificação. Vocês observam que nós estamos fazendo um processo, né, nessa formação. Nós iniciamos primeiro com o YouTube, nós começamos lá um processo que era mais simples, um processo que não precisava tanta internet, tanta banda, e aí nós começamos a fazer esse processo, fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro encontro para vocês se ambientarem, né, com esse processo, com essa forma, e nós fomos então para uma outra ferramenta permitindo uma maior interatividade, né? Então, de repente, se nós tivéssemos iniciado já com o Meet ou com outra ferramenta semelhante como o Zoom, talvez a dificuldade seria um pouquinho maior, e aí a gente tentando, né, minimizar esse impacto, primeiro ambientar vocês com algumas tecnologias, nós passamos então para esse processo. Então nós buscamos aí de certa forma minimizar o impacto, né, para a gente não utilizar a tecnologia de maneira que promovesse a exclusão. Senira, fique à vontade. A gente começa essa discussão. Acho que o seu microfone não está aberto. Estou aqui aprendendo. E aprendendo com quem sabe é bom, né? A gente vai caminhando e a gente vai descobrindo, né, as possibilidades de interação, as possibilidades de estarmos conectados. Então, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente precisa pensar por onde começar, que foi um dos textos que nós abordamos, né, que vocês leram essa semana, por onde começar a transformar nossas escolas. Como fazer isso? Aí a gente vem com essas dimensões que o Fábio falou, que está aí no primeiro slide, que precisam estar articuladas entre si para a efetivação realmente de uma nova metodologia. E esse texto, aí o último item ali se refere à certificação. Por que essa questão está posta aí? Porque o texto trouxe. Mas essa questão de certificação, alguns elementos, algumas dimensões que são colocadas aí, são apenas, porque está se referindo não ao ensino fundamental, ao ensino médio, de uma rede estadual, né? Aqui é uma trajetória de uma escola que queira
fazer a ruptura total com aquilo que está posto, que não é a nossa ideia, né? A gente pretende caminhar um pouco mais devagar, porque a gente sabe de nossas dificuldades, né? Das nossas possibilidades também. Mas alguns dessas dimensões que são colocadas aqui no slide 1, estes podem fazer parte, são necessários, né? Para que nossa prática se volte realmente para uma metodologia ativa, que é o ambiente acolhedor, o currículo integrado, interligado, a aprendizagem no serviço também, né, do professor, também do aluno, o papel desse professor, e os outros textos já trazem menção a isso, que é importante que o professor se liberte dessa questão de ele ser o protagonista. A gente fala protagonista, mas a gente pensa assim que às vezes nem o professor consegue perceber a beleza que é ser professor. Então, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente fala desse deslocamento de papéis, é um deslocamento necessário, mas o professor não pode perder nesse movimento a alegria que é ser professor. Então, por que é tão importante que a gente discuta, que a gente conheça, que a gente caminhe por essas leituras que nós estamos fazendo? Porque a mudança tem que ser interna primeiro, né? Tem que o professor querer, o professor estar disposto e o professor se ver nesse papel junto com os alunos. Porque se de repente a gente fala assim, agora nós vamos só trabalhar com metodologias ativas, tudo está errado. Não esteve e não estará errado nunca. Educação é processo. Alguns resultados eu vejo depois de 20 anos, depois de 15 anos. Mas aí não quer dizer que nesse processo todo não ficou nada, entenderam? O que eu quero dizer é o seguinte, que errando e acertando, a gente caminha. E todos os textos que nós vimos durante essas 2 semanas, nos diz que a sociedade está em transformação. A sociedade está mudada. A nossa criança de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, não é a mesma sociedade em que ela está imersa neste momento, atualmente. Então a pergunta fica, né, sempre como a escola acompanha isso? Porque a escola ela não modificou nem o seu modelo arquitetônico. A gente continua com os mesmos modelos arquitetônicos das escolas de 200, 300 anos atrás. Então, é um momento de se pensar. Mas de repente você vai falar assim, não, na minha escola, do jeito que está, eu não consigo. Então eu quero chamar a atenção, que isso também chama a atenção várias vezes, que a mudança começa pela perspectiva do professor, de como ele enxerga seu aluno, de como ele se desloca, consegue se deslocar desse papel de protagonista para dar espaço para o aluno. Então é delicado, mas não quer dizer que não seja possível. Bom, eu vou passar a palavra então para a professora Maribel. Ela pediu para abrir o dela, então a próxima a falar é a professora Maribel. Pode falar, professora. Você tem que liberar o microfone? Não, ela libera sozinha.
Oi, Maribel, é só clicar na tela e apertar no botãozinho lá do microfone que você já consegue falar, ok? Quase. Ela tá. Oi, Maribel. Você tá mutando e desmutando. É só dar um cliquezinho lá que já libera, ok? Fala pra ela, coitadinha. Oi, Maribel. Olá, Maribel. Tá conseguindo nos ouvir? O seu microfone. Enquanto a Maribel vai liberando ali o microfone, né? Nós temos que pensar ou refletir a partir do texto que essas mudanças, né, que o texto coloca, o presencial, o blended, o à distância, o online, né, que nós estamos vivenciando hoje com mais ênfase na questão de ensino síncrono, né, que nós estamos passando por esse processo. É importante que quando se fala dessas mudanças no currículo, né, também a gente tem que pensar num processo de disrupção, né, do ponto de vista do professor. E o que seria isso, né? Na semana passada eu trabalhei com um grupo de professores sobre a situação do online, né, das aulas síncronas, do ensino remoto, né, colocado de certa forma como ensino remoto. E uma das discussões que nós levantamos em relação a isso é exatamente esse processo de virtualizar a aula presencial, né? É um modelo que certamente nós teremos problema quando nós fazemos esse processo de virtualização. E, obviamente, quando nós simplesmente virtualizamos a aula, nós vamos ter esse problema. Por quê? Porque não se adequa às metodologias, né? Então, quando a gente está falando do blended, por exemplo, ou do ensino online, ou das aulas remotas, né? Obviamente, nós temos um processo diferenciado, até mesmo porque esse público, essa forma, né, de estudar, ela tem sido bastante diferenciada do que tudo que nós estudamos sobre ensino online, e o que mais se aproxima disso é a educação à distância, mas não é a educação à distância, né? Mas dentro desse contexto que o texto coloca, é necessário então a gente ter esses momentos de disrupção, né? Como ele coloca aqui, esse momento de disrupção, trazer essa nova configuração. O ensino híbrido, ele é algo que nós não temos, digamos assim, uma apropriação profunda do ponto de vista de experimentação, mas ele se faz necessário principalmente nesse momento, né? Então, esses modelos educacionais, seja o presencial ou online, eles têm essa necessidade de ser mais inovadores, apresentar características importantes, né, com ênfase diferenciado, como o ambiente, né, como nós colocamos lá como um ponto, o conjunto de ecossistemas de ensino de aprendizagem que é acolhedor, ou seja, que de fato seja desafiador, como a professora Senira colocou. Quando nós falamos dessa mudança do público, nós estamos falando, não é de uma mudança simples, né? Não é de uma simples mudança que nós podemos então ali dizer, olha, o público mudou. Ele mudou na forma de aprender também. Ele mudou porque ele tem acesso à informação e ao Google, né? Por diversas vezes, quando nós estamos em sala de aula ou informação, enfim, quando alguém fala ou quando nós falamos algum termo, o que o participante faz? Ele já busca ali no celular, no próprio celular, o aluno, ele já faz essa busca para saber se aquilo de fato tem sentido. Então, assim, nós vivemos em um momento
histórico em que muitas vezes, principalmente no que se diz respeito às tecnologias, né, os mais novos sabem mais do que os mais velhos. Então, isso de fato é um fator que influencia o processo educacional. Isso de fato é um fator que muitas vezes nos amedronta quando nós vamos utilizar tecnologias em sala de aula, entre outras situações, ok? Só retomando aqui para Maribel, quando você clicar lá em participantes, né, pessoas, clica no teu nome e na tela, bem embaixo da sua foto, vai aparecer o microfone, aí você desmuta o microfone, ok? Também estou, mas tem muitas pessoas que não estão conseguindo. Não estão conseguindo entrar? Ok, pessoal? Mais alguém deseja falar? Fiquem à vontade aí, se tiver alguma dúvida. Ok? Mais alguém? Maribel, o seu microfone, ele aparece aqui, dá só um clique em cima, porque ele aparece liberado e logo fecha. Quando você clicar na tela, vai aparecer bem embaixo da imagem, bem no meio ali centralizado, o microfone, o telefoninho para encerrar a chamada e a câmera, tá? Então, se ele tiver vermelhinho, ele está mutado. Quando você clica, ele fica normal ali. Ok? Ela disse que está fazendo isso. Eu mandei fotinho. O seu está aberto. Sim, eu mandei fotinho no grupo para eles verem. Ok, pessoal? Então nós vamos seguindo aqui, e aí vocês, acredito que de repente vai ser o dispositivo, né? Dependendo do dispositivo que você vai estar utilizando, pode estar alguma diferença. Nós estamos aqui usando o computador para fazer esse processo. Tranquilo? Pede para outra pessoa tentar. Pessoal, mais alguém só faz o teste aí por gentileza e tenta falar para ver se vai dar certo. Só para nós vermos aqui, ter um feedback, ok? Deu certo. Oi, bom dia. Estamos em festa, deu certo. Sim, estamos te ouvindo. Pô, não fecha não, fala com a gente. Pessoal, falem conosco. Olha só quanta gente. Sim, tá. Estamos te ouvindo. Eu acho que... Bom dia. Eu acho que hoje a gente só vai ficar nessa. Viu, pessoal? Eu acho que a gente só vai ficar aqui agora, bom dia, olhando vocês. Tá? Vamos lá. A Rose. Estamos vendo Rose. Ufaneca. Vamos lá. A Maribel, no início, tava ouvindo o seu áudio, aí depois, agora não apareceu. E para nós aqui aparece que você abre o microfone e fecha. Parece. Então vamos caminhar? Ok? Pode passar o slide? Pode. Nós vamos, pessoal, fiquem à vontade. Deixa eu só fecha o seu. Fiquem à vontade para fazer a contribuição de vocês, tá? Bem tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos aproveitar esse momento aqui para a gente conversar e tirar de fato as dúvidas, tá? Eu sei que alguns aí, como a Maribel, tá tendo algum problema na questão do microfone, mas Maribel, troca de repente o fone de ouvido, enfim,
Deve ser alguma coisa nesse sentido aí. Tranquilo? Então, seguimos. Eu vou. Tá, pode deixar comigo. Pode deixar comigo que eu vou começar a condução desse texto de hoje. Por onde começar a transformar nossas escolas? Por onde começar a transformar nossas escolas? Porque o título do texto tem tudo a ver com isso que nós já discutimos. Eu acho que ele é quase um texto, né? Só o título deixa. Porque todo momento a gente fala, a sociedade que está aí pede uma escola diferente. A sociedade pede uma postura diferente, uma abordagem diferente, porque os nossos alunos já não sentem-se mais, eles não sentem-se mais motivados pela escola. A gente sabe que isso também tem porcentagens e não é quando é colocado assim que os alunos não aceitam mais a escola como ela está, mas a gente sabe que muitos professores estão lá fazendo diferença, que há uma mobilização dos professores para essa mudança, mas são sempre pontuais. É como se fosse as metodologias ativas ou o aluno como protagonista, ele passa a ser como se fosse eventualmente acontecer. Então a mudança tem que ser mais forte para a gente dizer que essa mudança realmente está acontecendo. É a mudança de como nós enxergamos a escola, a mudança cultural, como que nós podemos mobilizar os nossos educandos, os domínios das competências digitais. Então, são 3 pontos que precisam ser transformados, precisam ser modificados, precisam ser levados a serem considerados quando a gente vai começar a pensar nessa transformação. Por quê? Vamos pegar a questão da mudança cultural. A mudança cultural aqui corresponde à postura do professor, mais uma vez, e da escola como um todo. Porque as mudanças, elas acontecem quando eu tenho uma equipe gestora e os professores que se alinham em uma única direção. Eu não posso considerar que há mudanças em como a escola é colocada, é vista hoje, se eu tenho trabalho de um ou outro esporadicamente acontecendo. Então, essa transformação das nossas escolas, elas precisam vir desde o PPP, da filosofia da escola, da postura da gestão, da postura dos professores, para a gente chegar com o aluno como protagonista. E isso é difícil. É difícil por quê? Porque requer que nos desvencilhamos de algumas situações, de algumas práticas que são próprias da escola que conhecemos. E como proceder essa mudança sem nos afetar culturalmente, sem que nos deixe desmotivados ou, entre outras situações, nós nos sentimos como atacados, né? Quer dizer que o que nós fizemos até hoje não valeu. Então eu tenho que passar pela mudança cultural do professor, da gestão, da escola como um todo, através do seu PPP, através da sua filosofia escolar. Se nós não tivermos essa mudança nas bases, a gente vai ter nós continuaremos com o espontaneísmo. Uma ou outra ação, mas que não se configura a mudança da sua totalidade. E isso é um percurso, é um trajeto a ser percorrido. Por quê?
mudança no modo de pensar, mudança na postura, porque é um passo muito longo, porque você pode até falar que você faz, que você vai fazer, que você está pronto para isso, mas lá na sua sala, quando você coloca em prática, às vezes a frustração acontece. Por quê? Porque você não consegue transpor aquilo que está teoricamente posto para uma prática efetivamente de mudança. Isso também é lento. E educação, a gente não pensa que o que eu faço hoje, o resultado vem amanhã. O resultado vem a partir do decorrer dos anos. Porque se eu pensar a educação como algo tão momentâneo, eu não entendo realmente de educação. Porque quando envolvemos educação, quando envolvemos o aluno, envolvemos o professor, nós estamos no processo. E esse processo é lento. Essa mudança de postura, essa capacidade do professor mobilizar os educandos para a aprendizagem, ela é necessária, essa mobilização. E o professor sair do seu papel de professor de aula expositiva para a figura do mediador. Então, por onde nós começamos a transformação? Quem é capaz de dizer? Quem vai falar? E eu quero falar por onde a gente começa a transformar nossas escolas. Vamos lá, Márcio. Eu estou vendo Márcio aqui. Márcio, não sei, não consegui o sobrenome. Alguém mais? Ô, gente, por favor. Sim. Acho que a internet dele cai. Você está compartilhando a tela. Isso. Então, não adianta a gente falar assim, a mudança, a gente precisa ter um laboratório, a gente precisa ter todo mundo com celular, a gente precisa ter todo mundo com 100% de tecnologia, temos que ter tudo 100%. A gente não vai ter. Porque quando você fala que é pela gente que a gente não consegue se transformar, e é realmente isso mesmo. A escola só muda quando nós mudarmos nossa postura, quando nós conseguirmos avançar. Porque, gente, também é fato de quando a gente encontra um empecilho, alguma coisa que não dá muito certo, a gente retoma para as nossas aulas, para as nossas posturas mais anteriores, aquelas que a gente tem o quê? Segurança. Mas então é por isso que a gente vai falar de transformação, quando eu sentir segurança também em fazer do meu aluno protagonista, né? A principal mudança começa conosco mesmo. Vamos lá? Acredito que a gente também pode colocar em relação a essas mudanças, né? No que se diz respeito à questão das competências digitais, né? Nós ouvimos isso bastante nos textos de metodologias ativas, para utilizar as competências, para nos apropriarmos das competências digitais. É claro que o processo é um processo lento, de certa forma, né? Nós estamos nos apropriando de algumas competências digitais nesse momento por questões mesmo de força maior, né? Senão, talvez nós demoraríamos, né? Como nós já colocamos antes aqui, nós não estaríamos fazendo uma formação dessa forma.
E talvez nós estaríamos falando assim, olha, nós temos que usar as tecnologias, nós temos que recorrer às tecnologias. Só que esse fato, né, de nos apropriarmos dessas competências digitais, ela vai nos proporcionar uma mudança quase que natural da cultura. Porque toda vez, vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente começa toda mudança ela vai provocar essa instabilidade, né? Nós poderíamos pensar aí nesse processo de disrupção mesmo que acontece, uma situação que incomoda quando a gente tem que utilizar algo novo que a gente nunca usou pela primeira vez, por exemplo, né? Nesse caso aqui, é o nosso caso, é o nosso exemplo. Nós nunca tínhamos utilizado dessa maneira, com este ênfase, essas ferramentas. E o que acontece? Nós estamos buscando utilizar essas ferramentas, é um processo de disrupção, porque não é uma situação, digamos assim, confortável, né? Nós podemos colocar dessa forma. Nós sempre ficamos com aquele anseio, com aquela situação: será que vai dar certo? Será que a internet vai favorecer nós fazermos um trabalho bacana hoje? Será que todos vão conseguir acessar a ferramenta que nós colocamos? E é de fato essa apropriação dessas competências que está mudando a nossa cultura, o nosso componente, né? A nossa forma de pensar a educação. Então, se nós não tivermos, quando nós nos apropriamos desses componentes, nós de fato, dessas competências, nós de fato vamos mudar a cultura, né? Mas esse processo de mudança de cultura, ele vai levar a uma outra situação, né? Que é o processo de mobilizar esse sujeito, de mobilizar formas com que ele tenha um engajamento com o processo de aprendizagem. E aí entra diversas situações, né, relacionada também a essa questão cultural. A família, ela não está preparada, ou não estava preparada, né, até antes desse processo, a entender, por exemplo, a sala de aula invertida, o processo de pesquisa, o uso do celular como uma ferramenta que pode proporcionar aprendizado para o filho. Então, assim, essa mudança, ela vai além do currículo. Esse processo cultural, ele vai além dos muros da escola, né? E aí é o que acontece. Será que se nós utilizarmos as metodologias ativas sempre em nossas aulas, os pais, os alunos irão compreender, né? Como eu já coloquei aqui em alguns momentos, há momentos que eu utilizei as metodologias ativas e que havia sempre aquela crítica, né, por parte de alguns alunos: olha, mas e aí, nós não vamos estudar, né? Nós não vamos copiar a matéria, porque muitas vezes a concepção que a família tem de aprendizado, de escola, é exatamente essa, que tem que ser um processo do caderno vir cheio de coisa escrita, de tarefas, que ele tem que copiar um monte, e a gente sabe que essas mudanças, elas estão acontecendo de maneira gradativa, né? Elas estão acontecendo cada vez exigindo mais competência, mais habilidades, porque quando você vai gravar um vídeo, por exemplo, você exige ali uma série de habilidades que você precisa mobilizar para realizar essa atividade. Quando você vai fazer um processo de construção de um mapa mental, por exemplo, vai além do domínio da tecnologia, porque você precisa ter ali, mobilizar várias competências para isso acontecer, como a compreensão do assunto que você está falando, ou que você quer expor, a capacidade de síntese, o domínio sobre esse assunto, entre outras situações que as avaliações formais muitas vezes não conseguem diagnosticar, né? Então, assim, a avaliação formal, que eu digo, seria a questão da prova, né? Da prova mesmo ali, que muitas vezes nós acreditamos, ou eu mesmo acreditava, que era a única forma de mensurar o aprendizado do sujeito, né? E há outras maneiras, como a criação de portfólio, enfim, o texto ali, ele traz alguns exemplos, né, bem claro para a gente, a situação da aula invertida, a aprendizagem por projetos, enfim.
como nós já colocamos anteriormente, ok? Alguém gostaria de tecer algum comentário? José Rosa de Clonícia está aí? Vamos conversar? 70 anos de experiência, eu e ele juntos? Está? Eu acho que não está, né? Professora Raquel diz que conseguiu chegar agora. Seja bem-vinda, professora. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Fiquem bem tranquilos para falar, colocar a opinião de vocês, compartilhar as experiências. Isso é um momento muito válido também, né? De compartilhamento de experiência. Nós aqui estamos longe de ter todo o conhecimento sobre isso, né? E acredito que o fato de nós estarmos aqui compartilhando e vocês também terem essa oportunidade enriquece muito o processo. Okay? Fiquem bem à vontade aí para colocar opinião, não há certo ou errado, apenas concepções diferenciadas, né? Ok? Então fiquem à vontade aí, pessoal, para colocar os seus comentários, tá? Nós falamos da inscrição, né? Mas fiquem tranquilos, tá? Se alguém quiser falar, abre aí o microfone e dê a sua opinião, certo? Bom, pessoal, dando continuidade, quando a gente fala de por onde começar as mudanças, a gente precisa ter a clareza de que cada escola tem a sua história, o seu percurso e o seu caminho já percorrido. E que nós não falamos aqui de uma mudança tão radical, exigindo uma ruptura ruptura com aquilo que nós conhecemos tão drástica. A gente pode começar falando de uma metodologia ativa sobre os mapas conceituais. Os mapas conceituais é uma metodologia ativa. Ela requer um trabalho em grupo, ela requer uma pesquisa, ela requer algumas habilidades e competências que são previstas dentro da BNCC, que é de síntese, né? As metodologias ativas, basicamente a gente pode fazer sem o uso da tecnologia digital, né? Então a gente começar a pensar naquilo que a gente pode fazer lá dentro da nossa sala, dentro da nossa disciplina. O que nós podemos fazer dentro da nossa disciplina e como nós podemos estender nossos braços para as outras disciplinas, provocando a interdisciplinaridade. O trabalho com projetos. O projeto é uma metodologia ativa. Quando que o projeto é uma metodologia? Que eu vou considerar o projeto como uma metodologia ativa? Quando eu busco solucionar problemas que não são postos por mim, professor, mas problemas que são postos que surgem da necessidade da turma, da necessidade da comunidade, da necessidade daquela escola como um todo. Então, o projeto, ele é considerado uma metodologia ativa quando eu consigo fazer essas amarrações. Porque eu não posso pensar, um projeto ele não vem do professor, pronto. Hoje nós vamos fazer um projeto da água, mas por quê? Por causa disso. Então o protagonismo do projeto, ele não tem um planejamento. Diferente de uma sequência didática, por exemplo, que o professor, uma sequência de atividades ou sequências didáticas, em que o professor vai elencar aquilo que ele quer, os objetivos que ele quer atender, e faz a proposta. Às vezes,
o projeto surge na percepção do momento. Então, o projeto em si, ele não tem muito planejamento quanto à temática. Mas o professor que quer trabalhar com projetos adequadamente, o que ele faz? Ele fica antenado, ele fica atento para as possibilidades que na conversa, na interação com os alunos de uma turma ou de diferentes turmas, porque isso também pode se fazer. Não precisa ser um projeto de uma única turma, mas também não precisa ser um projeto para a escola toda. Aí ele perde a essência. Nós costumamos muitas vezes, quando a gente começou a trabalhar com projetos, a percepção era de que a escola trabalha com projetos, então a gente tinha um projeto para a escola toda e todos falavam da mesma temática. É errado? Não é errado, mas também não é o mais adequado, porque eu perco a essência da produção do projeto quando eu levo como interesse de todos o que não é interesse de todos. Aí a gente passa a fazer o trabalho com projetos como uma massificação, igual quando a gente faz com as atividades que a gente faz nas propostas das aulas convencionais. Então, o projeto, ele é útil, ele é necessário, ele é uma metodologia ativa, mas ele sempre parte da essência da sala, da turma, da comunidade, até como um todo. Mas ele não pode ter os mesmos passos para todas as turmas, toda a escola, compreendem? Senão a gente perde a identidade desse projeto. A gente perde o foco desse projeto. Nada impede também, porque quando vocês, quem é mais antigo na educação, tem mais experiência, vai saber que nós passamos por escolas com trabalho com projetos, com temas gerador, né? Depois projeto, tema gerador. Acho que tem mais um elemento que eu não me recordo muito bem que veio. Chama aquele do Silvio, aquele que a gente fez, o Faneca deve lembrar, aquele que a gente fez o estudo do contexto. Como chama, gente? Pesquisação? Não é bem a pesquisação, o nome do autor é Silvio. E nós fizemos. Alguém vai lembrar alguma hora? O Faneca falou. Como que é? Meu professor. Como que é? Socioantropológico. Isso, mas tem um outro nominho, Faneca, além de socioantropológico. Hã? Ai, gente. Semira. A pesquisa socioantropológica, né, que a gente fazia, mas ele tem um nomezinho. Semira, posso colocar o comentário da professora Maribel? Só um minutinho. Deixa eu só fechar aqui. Então a gente passou, né, por essas questões de projetos, tema gerador e essa pesquisa socioantropológica que eu não me recordo o nome, mas nós ali pelo ano de 2012, 13, por aí, eu acho que a SEDUC tentou implementar isso como vou colocar solução? Não. Como um elemento, um trabalho para a gente fazer a escola se tornar isso que a gente está discutindo agora. Protagonista, os alunos protagonistas e a solução de um problema. Só que todos esses vieram numa época em que se estabelecia, agora todos vão trabalhar com tema gerador, agora todos vão trabalhar com projeto, agora todos vão trabalhar com metodologias ativas. Não vai dar certo de novo. Porque a gente vai falar o quê? Lá na apropriação do indivíduo. A gente vai voltar lá na questão da participação, da gestão, de uma gestão audaciosa.
E a gente também não pode esquecer que não é porque parte do aluno que é sem um método, não é porque parte do interesse do aluno que o aluno faz o que quer. Porque nesses anos todos de percurso, a gente já percebeu que quando o professor não se apropria e não pega para si a mudança, o aluno passa a se virar sozinho. Ah, já que é para fazer projeto, eu vou fazer. E sai esses meninos sem uma direção, sem um acompanhamento. E é isso que nós não podemos fazer. Quando nós começamos a discutir a questão do construtivismo, né, das hipóteses de escrita, que a criança tem o seu tempo para aprender, nós deixamos muito a desejar, porque com esse entendimento, alguns professores só falavam assim, algumas escolas, né, a gente sabe como que aconteceu, e eu vi muito isso acontecer, é falar que o aluno tem o seu tempo de aprender. E ficávamos esperando esse tempo de aprender da criança. Só que a criança tem o tempo de aprender e o professor tem o tempo de ensinar. E é isso que faltou para nós. Por isso que a nossa escola organizada em ciclos resultou em tantos resultados negativos, enquanto nós não adotamos, não percebemos que era necessário direcionar esse aluno, o ciclo de aprendizagem, o ciclo de formação humana ficaram soltos. Cada um esperava o tempo de 3 anos das crianças, né? No final do ciclo, todo mundo se arrepiava, porque no final do primeiro ciclo, a criança não estava alfabetizada ainda. Aí nós, nesse percurso, percebemos que o que faltou foi a apropriação do que era realmente o ciclo de formação humana por alguns professores, para essa caminhada ser possível. Então, agora, a mesma coisa com metodologias ativas. Não adianta a gente chegar e querer a transformação radical. Ela vai acontecer aos poucos e na postura e a partir da abertura de cada professor. Priscila vai comentar. Oi, bom pessoal, a professora Maribel, ela não conseguiu habilitar o áudio, né? Então ela colocou aqui que ela gostaria de falar que quando ela entrou na escola Dr. Arthur, eles sempre trabalharam com projetos, né? E que em 2004 o projeto Feste Arte ganhou o prêmio de protagonismo juvenil. E que em 2014, na escola Dr. Arthur, daqui de Juína, eles fizeram um projeto em que os professores de matemática... A Maribel, você está com o microfone aberto, pode falar. Ah, que bom, então. Eu não vou nem ler, então, Maribel. Então fala, fica à vontade. Ah, fechou. Pode. Pode. Caiu a conexão dela. Caiu.
Ok, obrigado, professora Maribel. A escola Dr. Arthur de fato sempre trabalhou e continua. Hoje eles têm a robótica, né? Não sei se tem alguém da escola Arthur aí, se tiver pode falar um pouquinho mais. Mas o que nós podemos, né, como você colocou, as tecnologias hoje nós estamos falando um pouco mais dela pela questão delas estarem mais acessível de certa forma, né? Mas é possível, dependendo da realidade. Eu não tenho acesso à internet, os alunos não têm acesso ao computador, ao tablet, ao celular. É possível fazer metodologias ativas, e nós vimos nos textos várias indicações, né? A própria Senira colocou aqui, você, enfim, que é possível fazer isso. O que nós temos que pensar sempre, né? E acho que a Senira colocou isso, pontuou muito bem, mas só retomando, é a intencionalidade, né? Nós temos que ter intencionalidade. Nós estamos no ensino formal que tem intencionalidade e não a banalização. A professora Priscila, os demais formadores aqui também do Cefap, a Senira, a gente vem discutindo bastante sobre essa questão das metodologias ativas, não é só de hoje. Eu acho que o nosso grande movimento, a nossa grande preocupação é de fato que esse tema não se torne banal, não se torne um tema assim, eu vou trabalhar porque diz que a metodologia ativa ela é melhor. Não, eu acredito que nós temos que ter essa consciência de que nós temos um ensino intencional, nós temos intencionalidade naquilo que nós fazemos, e nós temos um currículo, uma base nacional curricular comum, um DRC, um documento de referência curricular, que norteia, e depois nós vamos lá para o currículo da escola, né, que deve passar por transformação nesse ano, assim que retornar às atividades, já com as adequações da BNCC e do DRC. Então, nós temos de fato a possibilidade de intencionalizar esse processo educacional para atingirmos de fato ali o objetivo, né? É uma intenção que eu quero alcançar um objetivo. E qual que é o objetivo? Nós poderíamos pensar o aluno aprender, mas é só aprender o conceito? Nós observamos que os documentos de referência, eles trazem que é muito mais para isso, é aprender para a vida, né? Não é só aprender. E aí a gente fica feliz com experiências como o que a Maribel acabou de compartilhar. O aluno optou fazer direito porque ele percebeu, ele se identificou com aquele projeto, enfim, achou aquilo interessante e foi buscar uma qualificação para o mundo do trabalho com base naquilo que ele vivenciou na escola, né? E nós poderíamos também pensar nos casos da educação escolar, daquelas pessoas que saíram da escola, saíram da possibilidade de buscar, porque não viu ali também nenhum incentivo, né, desse ponto de vista. Então, assim, a gente tem esses dois lados e de fato a educação ela é complexa, não é algo fácil, mas nós estamos aqui com o tempo já encerrando, nós poderíamos falar mais sobre isso. Mas só para fechar o comentário da Maribel e da Senira e dos demais colegas aí, essa mudança, né, que é um termo meio recente, que é o mindset do professor, né? Essa mudança de mentalidade, né? Eu acredito que essa mudança de mentalidade é que vai proporcionar de fato a implementação não só de metodologias ativas, mas de qualquer outra mudança que a sociedade vai nos exigir de certa forma, né? Então, quando eu mudo essa mentalidade, e é algo que às vezes vai nos colocar num processo de desconforto, porque é exatamente isso, toda mudança provoca esse desconforto. Nós saímos ali daquela zona de conforto e passamos então por uma zona de conflito, né? Muitas vezes com aquilo que nós já temos, com aquilo que nós já sabemos, com aquilo que nós estamos acostumados, e aí nós passamos por um processo completamente diferente. E aí essa mudança desse mindset vai provocar, obviamente, uma mudança na nossa prática, uma mudança consequentemente no processo de aprendizagem,
mesmo que lento e gradativo, mas é possível perceber isso muitas vezes de maneira imediata no feedback do aluno, na reação que ele vai ter, na reação que ele vai proporcionar. Ok? Acho que para finalizar aqui, passo a palavra para a Senira, se ela tiver mais alguma consideração. Só continuando o pensamento do Fábio, a questão da intencionalidade. Quando a gente fala de metodologias ativas, quando a gente fala de mudanças na educação, sempre tem implícito ali que as temáticas ou o projeto em si deve partir do interesse da criança. Só que se a gente for esperar a criança ter um interesse direcionado para a formalidade, nós vamos ficar sem direção. O professor precisa ser o provocador perceber e ser o provocador desse interesse. Por isso que a gente fala do professor mediador. É aquele professor que percebe a situação e provoca na turma, provoca nos alunos a curiosidade, a vontade de aprender. Porque nós não podemos correr o risco que nós corremos lá em 1985, no ano de mais ou menos 87, por aí, 88, começou uma discussão, o Fábio não tinha nascido ainda, mas a discussão do ciclo básico de aprendizagem, em que o principal ponto era, a criança aprende quando ela tem interesse. Então o professor não tinha um planejamento, o professor não tinha um direcionamento e o planejamento foi banido, né? Era a coisa mais arcaica do mundo o professor fazer planejamento naquela época, porque partia do interesse da criança. Então você entra na sala e você percebe que a criança está querendo aprender naquele dia e você vai fazer o seu trabalho. É lógico que não deu certo, né? E nunca vai dar. Porque as questões formais, institucionais, continuam. Elas são pontos de referência. Agora, o caminho que nós percorremos para que essa educação formal aconteça é que está na diferença. Está diferente da questão da metodologia aplicada. E uma só metodologia também não dá conta. Nós estamos trabalhando aqui com essas questões de metodologias ativas, mas tudo aquilo que coloca o aluno como protagonista, aí vocês vão lembrar, como que chama aquele que eu acabei de citar? Os mapas conceituais também projetos, eu também faço. Sequências didáticas, também. Então, mas aí é quando você se coloca com a percepção de que aquilo é uma metodologia ativa. Você não faz mais na espontaneidade, você faz com planejamento. E eu acredito que é isso que eu fecho, né? Aqui, agradeço a participação de vocês. Eu queria ter ouvido mais gente, mas parece que não fomos felizes pela participação, até pela condição da internet de muitos, que eu percebi aqui que muitos saíam, voltavam, eu acho que era a queda, né, Fábio? De conexão. Mas a gente fica feliz por mais essa etapa, aí a gente vai pensar no encontro de quarta-feira, se a gente vai utilizar este que nós utilizamos hoje, ou se a gente retorna aquele anterior. A gente vai fazer uma pesquisa aí com vocês vão pensando qual vocês acharam melhor, tá? E segunda-feira a Priscila vai postar os textos da semana e hoje à tarde a gente posta mais uma questão no fórum, tá? Aí a gente dá as instruções para vocês logo mais no grupo. Um beijo, abraço, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e que vocês estejam acolhidos, sintam-se acolhidos, sintam-se confiantes de falar conosco, né, de dizer o que vocês pensam mesmo, para a gente poder caminhar juntos.
porque é muito importante esse feedback. Porque a gente fica falando aqui sem eco, a gente precisa ouvir o eco da nossa fala com vocês, né? O que vocês têm de retorno para nós? Um abraço, bom final de semana. Bom, pessoal, eu vou, antes de finalizar, eu vou só ler o comentário da professora Raquel, que ela coloca que essa intencionalidade é essencial para que a gente não caia no vazio, ou seja, no ativismo metodológico, porque assim como vemos no estudo da andragogia, cada dia mais cedo a significância e a aplicabilidade do conhecimento adquirido se tornam os pontos fundamentais para o aprendizado. O professor Silvano de Coniza coloca que é chegado o momento que fazemos com que nossos alunos sejam protagonistas da produção do seu próprio conhecimento. As metodologias ativas certamente irão garantir o futuro de nossos alunos. E assim, eu também agradeço, né, a participação de todos aqui. Eu coloco que eu penso que o papel do professor ele é muito mais avançado, muito mais amplo, é um papel muito mais de orientar, de mentorear, de auxiliar, e eu penso que dessa forma ele conhece, ele tem a possibilidade de conhecer o seu aluno e ficar muito mais próximo do seu aluno. E assim, as dificuldades estão aí, mas a gente tem que ir visualizando, né, a melhor forma de superar essas dificuldades, esses obstáculos, para que a gente consiga alcançar o nosso principal objetivo, né, que é auxiliar os nossos alunos, estar perto deles e possibilitar uma aprendizagem que seja de fato significativa para a vida dele, né. Eu gostei muito da fala da professora Maribel, que ela colocou que a partir de um projeto os alunos verificaram a possibilidade de ingressar num curso de direito, a possibilidade de adquirir uma profissão. Então, assim, é possibilitar esse tipo de situação para os nossos alunos, né? Que eles consigam enxergar possibilidades reais a serem alcançadas por eles mesmos, né? Então, assim, eu agradeço, né, a participação de todos, também deixo aí o meu abraço. Como a professora Semira colocou, mais tarde nós iremos liberar a questão do fórum. A questão dos textos, pessoal, eles vão ser abertos na plataforma na segunda-feira. Então, assim, podem ficar tranquilos que vai estar programado. A partir das 6 horas da manhã eles vão ser liberados lá para vocês, tá? Um abraço, bom fim de semana a todos. Vou passar a palavra para o professor Fábio. Pessoal, ok, então, obrigado pela participação de todos. E é importante o feedback de vocês, né? Se nós continuamos aqui com o Meet ou nós voltamos para o YouTube, para a transmissão. Depois nós queríamos pode ser no grupo, vocês manifestam, para a gente não prolongar muito aqui. Manifestem então sobre a situação, ok? Se vocês acham melhor aqui pelo Meet, nós pensamos exatamente na questão da interatividade, ok? Para que vocês pudessem ter voz e vez. Então, se alguém quiser falar para a gente fechar, mais 2 minutinhos a gente já fecha. Ok? Tranquilo? Adiós. Então, fiquem com Deus e até mais.